Olha, eu sou católico, mas eu vou ter que admitir que a Bíblia realmente diz que Jesus teve irmãos. Até porque a Bíblia fala isso, né? Diversos capítulos, versículos mostra Jesus com seus irmãos, Maria com seus outros filhos. A Bíblia é bem clara a respeito disso. Graças a Deus que vocês reconhecem isso, coisas que você não fazia. Então vocês falavam que Maria sempre foi virgem, foi para o céu virgem, só teve Jesus. Poxa, amém. Glória a Deus. Isso quer dizer que Deus está transformando. Aleluia. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Poxa, é isso mesmo. Certinho. Esses versículos aqui, ó, mostra muito bem os nomes dos irmãos de Jesus. Nossa. Gostei. Aí, ó. Os nomes são esses aqui. Grava bem esses nomes aqui que são os irmãos de Jesus. Judas? Mas parece que a Bíblia se contradiz. Tava bom demais para ser verdade, né? A Bíblia se contradiz? Eu até concordo com você em algumas ocasiões, realmente dá a entender que ela se contradiz. Só que nesse quesito de Maria, Jesus e os irmãos de Jesus não se contradiz não, pelo contrário. Pelo contrário, tá? Mas vamos ver o que ele vai falar, né? João, quando ele vai relatar as mulheres que estavam observando Jesus na cruz, ele diz: estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, a mulher de Cleofas e Maria. Bom, em João capítulo 19, versículo 25, está escrito assim, ó. Vou colocar aqui para você. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe. Sua mãe dele é a Maria, mãe de Jesus. É a irmã de sua mãe, a tia de Jesus, que era a mãe do Tiago e de João. Presta bem atenção. Maria, mulher de Cleopas e Maria Madalena. Prestou atenção? Vamos continuar. Madalena. Mas Mateus, quando ele vai relatar a mesma cena, ele diz: estava entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ou seja, essa Maria, mãe de Tiago e de José, é aquela Maria, mulher de Cleofas. Porque uma hora Mateus diz que eles são irmãos de Jesus e agora diz que eles são filhos de outra mulher. Irmão, o que está acontecendo? Gente, bem que fala, o brasileiro não consegue ler um texto e interpretar. Eu vou interpretar, ou melhor, eu vou ler para você. Você mesmo vai fazer aí, ó, a interpretação, tá bom? Olha lá, em João, capítulo 19, versículo 25. Quando Jesus estava na cruz ali, já para ser crucificado. Aí olha o que ele falou. Estando à cruz de Jesus estava sua mãe, Maria, e a irmã de sua mãe, que é a esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e de João, tá? Maria, mulher de Cleopas e Maria Madalena. Certo? Certo, né? Agora, olha o que está escrito em Mateus 27, 56. Que são o mesmo versículo, só, né? São o mesmo versículo lá que você falou. Entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José. Essa Maria, mãe de Tiago e José, é a mãe de Jesus, irmão. Essa aqui não é Maria de Cleopas, não. E a mãe dos filhos de Zebedeu. Essa mãe dos filhos de Zebedeu é a irmã de Maria. Nesse versículo aqui, a Maria, esposa de Cleopas, ela não entra. Então essa Maria aqui, ó, Maria, mãe de Tiago e de José, é Maria, mãe de Jesus. Portanto, olha aqui, ó, o que está escrito em Mateus 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro e não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? Tiago e José. É a mesma. Maria, mãe de Tiago e José. É a mãe de Jesus, é a mesma pessoa. Por que você está fazendo isso, irmão? Você está achando que o povo é o quê? É bobo? Trouxa? Não é possível, meu querido. Não é possível. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não deturbe o evangelho de Jesus. Você está lendo o texto e não consegue interpretar, não consegue juntar, falando que a Maria, mãe de Tiago e de José, é Maria, esposa de Cleopas? Não, porque o texto fala, né? Tu, Maria, mãe de Jesus, dos seus irmãos, chama José, Tiago. Como é que você está falando uma coisa dessa? É mentira. Essa Maria, mãe de José e Tiago, é Maria, mãe de Jesus. Porque em Mateus, capítulo 13, versículo 55, no contexto ali o cara fala, não é este o filho do carpinteiro? Falando com Jesus, não é você o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José? Aí você vai me falar que esse Tiago e José é filho de Cleopas?
Me ajuda aí, né? A resposta está em Gênesis. Abraão, quando se dirige a Ló, ele o chama de irmão, quando a gente sabe que Ló era sobrinho de Abraão. Então fica claro que quando a Bíblia foi traduzida para o grego, a palavra que o tradutor usou para parentes no geral foi a palavra adelphos, que poderia ser primo, sobrinho, tio, irmão, não necessariamente filhos da mesma mãe, o que confirma mais uma vez a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Irmão, só que quando usa essa palavra adelphos, que tem o mesmo significado para primo, sobrinho, irmão, filho, pai. Aí sabe o que acontece? Você tem que olhar o contexto. É o contexto da história. O que vai sobressair a tradução correta é o contexto. Se estiver conversando entre um pai e um filho, aí vai entrar o adelphos no contexto de pai e filho. Quando o contexto é de um tio e sobrinho, no caso de Abraão e Ló, aí o adelphos vai entrar no contexto de Abraão e Ló. Mesmo a palavra ser igual para tudo, todos os primos, todos os parentes, irmão, aí você olha o contexto. Agora, olha o contexto aqui, nós vamos botar aqui, ó. Aqui vai ficar aqui, ó. Todos os contextos, todos os versículos que falam da mãe de Jesus, todos os versículos que falam que Jesus teve irmão, o apóstolo Paulo confirmou que Jesus teve irmão. Olha, para você ter uma ideia, o evangelho de Judas, a carta de Judas, aquela lá, penúltimo livro do Apocalipse, penúltimo livro do Novo Testamento, é irmão de Jesus. O livro de Tiago, do Novo Testamento, é irmão de Jesus. Tiago, ele era pastor da igreja de Jerusalém. Irmão de Jesus. O apóstolo Paulo confirma isso. João confirma isso. A própria Maria confirma isso. Quer ver? Olha aí, ó. Tá tudo escrito aqui. Lê um por um. Tá certo? Fique com Deus. Pelo amor de Deus, vamos pregar o evangelho corretamente. Agora eu tô... a defesa do evangelho. Eu sou biblicista, meu querido. Não importa se a sua religião é mais antiga, mas isso não te dá o direito de falar mentira acerca da Bíblia. Tá? Você pode ter a tradição, os pais da igreja, a Bíblia também, mas não vai falar mentira a respeito da palavra de Deus não, porque você vai ser corrigido aqui passando vergonha. Você está passando vergonha, porque um seminarista está te refutando, coisa que você aprendeu com o padre. Ah, que vergonha. Faz isso não, pelo amor de Deus. É só ler a Bíblia. O brasileiro já tem a fama que é analfabeto funcional. Realmente são. Realmente, o brasileiro é um analfabeto funcional. E você só comprova isso. Vai ler, vai estudar a Bíblia, né, meu querido?